Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de I Know What You Did Last Summer. É um vídeo com spoilers dessa série da Amazon Prime Video, porque eu já fiz um vídeo sem spoilers, tá aqui nos cards de quando eu tinha assistido só os 4 primeiros episódios. E agora que a série terminou de sair no Prime Video, estou aqui para fazer esse review com teorias pra vocês. Aliás, eu queria aproveitar esse vídeo para dar uma dica para você que quer ver séries sem legenda, assim como eu. Aqueles 4 primeiros episódios que eu assisti antes de todo mundo, eu assisti sem legenda, porque o Prime manda pra gente aí, pra gente assistir em inglês, não tem legenda de nada, então tem que estar com o inglês nos trinks, né? O Cambly é uma plataforma com aulas em inglês com professores nativos, você pode escolher os tags se você quer um professor americano, um professor britânico, um professor australiano, e aí você tem a sua aulinha lá particular com o professor, e melhor de tudo é que eles estão com desconto de 60%, que vocês sabem que eu só trago coisa boa aqui pra vocês, né? Eles estão com uma super promoção de Black Friday, né, de 60% de desconto nos planos anuais, tanto adulto quanto kids. Essa promoção vai até o dia 26 de novembro, mas se você assinar até o dia 14 de novembro, você ganha 2 semanas de bônus. Então, se você quer curtir essa promoção, é só clicar no link da descrição. Eu super recomendo o Cambly, eu já tive experiências muito legais lá, gostei muito dos professores com os quais eu conversei, e assim, você pode favoritar professor, marcar aula e tudo mais, como você quiser. Você pode focar em alguma coisa, tipo, se você quer fazer um teste específico pra alguma coisa, o tipo de conversação, se você quer falar, sei lá, de música, o professor conversa com você sobre música, é muito legal, super recomendo. Oh no, I'm a musician, and something I did during the pandemic was get videos of people who are obnoxious. You know, they like to yell. Lots of preachers, lots of crazy viral people you see online, and I like to put notes, musical notes, to the things they yell and say. So Please send your that channel, was my- I wanna check it out. Bom, pra começar, eu já falei no vídeo, sem spoilers, que eu não sou a maior fã do mundo de reboots. Não, estou com frio, acho que eu vou botar um casaco. Bom, enfim, eu não gosto muito da ideia de recriar algo que já deu certo, sabe? Eu acho que reboots seriam interessantes se fosse pra recriar coisas que não deram muito certo. Porém, com a história de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado sendo contada em uma série ao invés de um filme, a gente tem uma oportunidade de ter um aprofundamento maior dos personagens. Porque aí a gente conhece melhor as suas personalidades, as suas motivações e tudo mais. Então, obviamente, a série não funcionaria como o filme funciona, né? Porque o filme é uma produção de 2 horas que simplesmente acontece um assassinato a cada 10 minutos. A série precisa de vários plots e subplots pra poder funcionar, e alguns são bons e outros péssimos. A história acompanha a vida de um grupo de amigos alguns meses depois de um acidente que mudou a vida deles, né? Em um acidente de carro, uma das gêmeas acabou sendo morta. Só que a coisa é que todos que estavam ali no carro pensavam que quem tinha morrido havia sido a Allison e quem estava dirigindo era a Lennon, só que na verdade era o contrário, quem estava dirigindo era a Allison e eles haviam matado a Lennon. E aí ela decidiu se passar pela Lennon para poder acobertar o crime que aconteceu, né, para poder aí manter a mentira que estava sendo contada. Porque aí eles falaram, né, que a Allison cometeu suicídio e tudo mais, só que essa escolha da Allison acabou sendo justificada por causa da circunstância. A real é que, assim, eu gosto muito de 3 personagens. Eu gosto muito das gêmeas e eu gosto muito do Dylan. A Riley, pra mim, era meio irrelevante, o Johnny a gente quase não viu, e a Margot era muito, muito chata. Porém, ela era uma personagem muito interessante pra trama, porque ela era a melhor amiga da Lennon, né, que ela poderia ser a pessoa que descobriria que a Allison tava mentindo, e ela também é rica e consegue tudo que ela quer, então ela é uma personagem que pode ser extremamente manipuladora. Nenhum personagem da história é mentalmente saudável. Todos eles têm várias questões e escondem várias coisas. E várias dessas coisas ficaram em aberto pra uma segunda temporada. Alguns personagens poderiam ter tido um aprofundamento maior, tem várias atitudes do Dylan que a gente não entende por que ele tá tendo. A gente tem um aprofundamento maior mesmo das gêmeas, assim, da relação entre elas, da relação com o pai delas, com a mãe delas, mas assim, os outros personagens poderiam ter aí uma questão um pouquinho mais profunda. Talvez o Johnny não, porque ele morreu rápido, mas assim, de um modo geral, os outros personagens, assim, poderiam ter tido aí um estudo maior, assim, ou um detalhamento maior da sua vida, mas enfim. E por que a gente tem coisas abertas pra segunda temporada? Porque sim, a gente descobre quem que é o assassino no final da primeira, que inclusive eu acho que isso é um acerto. Eu acho importante quando nos mostram quem é o assassino no final da primeira temporada, porque daí pode se desenvolver outros plots pra uma segunda temporada, até porque eles deixaram coisas abertas, com ganchos aí não respondidos pra poder desenvolver uma segunda temporada. Provavelmente a primeira pergunta que as pessoas fizeram ao assistir essa série é por que a Allison não falou a verdade, né? A coisa é que a Margot, você lembra que eu falei que ela era
rica e poderia fazer o que ela queria, porque ela poderia ser extremamente manipuladora por causa do status social dela, ela ama demais a Lennon e ela odeia a Allison. A Riley também não era a maior fã da Allison aí, mas de cabeça quente, a melhor escolha a ser feita ali naquele momento era a Allison continuar fingindo que ela era a Lennon, pra evitar que a Margot surtasse e fosse pra polícia entregar tudo, sabe? Porque a Margot, se ela tivesse ficado sabendo no minuto do acidente que quem foi atropelada de fato foi a Lennon, ela provavelmente teria surtado, ela teria colocado toda a culpa na Allison, né? Então, assim, pra Allison se preservar, ela preferiu manter a mentira e o pai dela ajudou a endossar isso. Mas por que, né, que ele ajudou a endossar isso? Nos 4 primeiros episódios a gente tinha uma grande dúvida de por que a Lennon tava andando sozinha, né, lá na estrada, o que tava acontecendo. E a gente descobriu depois que ela tinha descoberto que a mãe delas estava viva e que ela estava brigando com o pai por causa disso. E aí o pai mandou ela andar, né, a pé até em casa, na estrada, pra espairecer e pensar. Só que isso que ajudou a ocasionar o acidente, né? Então o pai tem a sua parcela de culpa e por isso que ele ajuda a Allison a encobertar tudo. Só que a coisa é que essa série tem um ritmo que nos prende muito. A gente fica assistindo o episódio envolvido com o que tá acontecendo e quando vê, acabou. E eu vejo que muito disso acontece porque a série preparou um terreno pra gente duvidar de vários personagens. A gente acha que qualquer personagem pode ser o assassino. Inclusive, a gente começa a desconfiar do pai delas e tudo mais. E tudo começou a ficar ainda mais suspeito quando esse culto aí começou a ser mencionado. Gente, que culto é esse? Por que a mãe das meninas deixou elas motivada por esse culto e uma libertação? Por que o pai delas separou da Clara e ficou com a mãe delas? A mãe delas reapareceu aí na vida delas porque, quer dizer, na vida da Allison, né, que tava viva, pra buscar essa bíblia desse culto. Mas ela acabou morta naquele galpão da Clara. Tudo estava muito estranho até que a gente finalmente tem a explicação do assassino. Quem seria o assassino? É a Margot. A Margot sempre soube que a Lennon não era ela mesma, né? Que a Lennon, na verdade, era a Allison. E aí, ela começou a matar pessoas que eram queridas pra Allison pra fazer a Allison assumir que ela era a Lennon. Isso faz sentido? Não. Uma história slasher precisa fazer sentido? Também não. Mas apesar da motivação não fazer sentido, faz sentido essa personagem ser assassina. Por quê? Ela tem aquele segurança que tá andando sempre com ela o tempo inteiro. E claramente ele faz várias coisas amando dela, né? A gente viu ali aquele momento onde ele tira o corpo da mãe da Allison, né? E coloca dentro de um carro, né? Pra levar em algum lugar. Então é mais plausível que ela seja assassina do que o Dylan. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Não quer dizer que a justificativa dela é uma boa justificativa. Mas é mais plausível que essa personagem seja assassina do que os outros personagens da trama. Mas aí fica uma história meio complicada no meio do caminho, porque o Dylan é um personagem muito esquisito. Ele é muito suspeito, ele fala umas coisas muito estranhas e isso não ajuda ele. Ele fala sempre que ele libertou a Clara, mas ele libertou do quê? Ele matou a Clara? Por que ele faz parte do culto? Por que ele também cria aquelas aranhas que comem cérebro? E o que o Dylan esconde? Como ele chegou nesse ponto? Será que ele matou alguém além da Clara? E por que ele fala em dado momento da história pra Allison assim, você não imagina o que eu fiz por você? Isso dá a entender que ele matou várias pessoas por ela. Bom, e daí todo esse escalonamento aí nos leva pra esse final completamente doido. Vocês repararam que teve um determinado momento que a Margot parou de matar as pessoas, né? Onde eles vão naquele festival, tá todo mundo feliz, dançando e tudo mais. A Margot tinha se apaixonado pela Allison, independente dela ser a Allison ou dela não ser a Lennon, enfim. Só que o que quebrou a Margot foi ela ter descoberto que a Allison mesmo assim preferiu o Dylan, né? Quando ela viu aquele preservativo lá no banheiro da Allison e tudo mais, viu que a Allison tava mentindo pra ela, e ela viu que a Allison, apesar de tudo que tinha acontecido, preferia ainda o Dylan. Só que a coisa que essa série levanta a maior dúvida é por que a Allison decidiu ficar do lado da Margot? A Margot matou até a mãe da Allison, porque pra Allison a mãe importava muito, pra Lennon nem tanto. Pra mim tem algumas explicações possíveis. A primeira é que a Allison concluiu que a Margot é a única pessoa que poderia provar que a Allison tava se passando pela Lennon, e ela é a única pessoa que poderia destruir o seu segredo e contar pra todo mundo quem ela realmente era. Sendo que na reta final da série a gente viu que a Allison acelerou o carro pra cima da irmã, ou seja, ela matou a Lennon intencionalmente. Outra explicação que eu consigo encontrar é que a Allison fingiu ser a Lennon por tanto tempo que ela acabou assumindo a personalidade da irmã dela, que é uma personagem que tinha raiva da mãe, que era apaixonada pela Margot, então ela decidiu ficar do lado da Margot. E a última explicação pra mim é que a Allison realmente tinha se apaixonado pela Margot, apesar de que não faz muito sentido pra personalidade da Allison. Por isso que eu acho mais plausível que ou ela viveu tanto tempo sendo a Lennon que ela acabou assumindo a personalidade da Lennon no final, ou então ela mentiu pra encobrir mesmo
mesmo a situação toda. Porque ela amava o Dylan, e isso ficou claro naquela cena que eles têm de cumplicidade entre os dois. Talvez ela tenha mudado de ideia a partir do ponto que o Dylan reagiu tão mal ao saber que a Allison não era a Lennon, né? Porque ele tava se apaixonando pela Lennon, enfim. Mas enfim, depois dessa decisão completamente bizarra da Allison e do Dylan ser preso, a gente volta pra uma questão que é o culto. O Dylan ficou obcecado com esse culto depois dele encontrar a Clara lá na caverna, né? Que ele tava com a Riley e tudo mais. E aí ele começou a fazer as mesmas coisas que a Clara fazia, né? Dissecava animais, ele pegou um cérebro lá pra alimentar aquelas aranhas e tudo mais. E por isso que foi tão fácil pra Margot enquadrar ele, né? A Margot tava preparando todo o terreno pra enquadrar aí o Dylan por todas as suas mortes, ao mesmo tempo ela tirava aí um concorrente pro grande amor da Allison. A gente vê o Dylan na cadeia lendo a Bíblia do culto que a mãe da Allison tinha ido buscar. E será que ele vai continuar o que seria tipo uma profecia? A última cena da série é a mais chocante de todas, porque a Riley de alguma forma tá viva. E ela tá coberta com aquele mel ali, né, que a Clara tinha deixado. Ela tá num lugar que é tipo um IML, assim, enfim. E quando a Clara pegou o corpo da Lennon, né, quando eles tinham desovado, né, lá naquela caverna, a Clara tinha alegado que a Lennon não era a escolhida. Seria essa escolhida a Riley? A escolhida teria a ver com voltar à vida de alguma forma? Que culto é esse? Por que que o pai das meninas faz parte desse culto também? E por que que ele se separou da Clara pra ficar com a mãe das meninas? Que mensagem que esse culto quer passar? O que que esse culto faz? Isso é uma coisa que, assim, a série levantou a temporada inteira e não deu uma resposta sobre isso. Não explicou nada sobre o que que é o culto, o que que o culto faz, se o culto é pra ressuscitar pessoas, se o culto tem outra motivação, se o culto tem que encontrar uma escolhida pra ser, tipo, como se fosse, sei lá, o peregrino, alguma coisa assim. Não se sabe o que que é esse culto, pra que ele serve, pra onde ele vai, por que que o Dylan tá envolvido agora com esse culto, como assim ele libertou a Clara, por que que a mãe fala que não tem salvação nessa vida, o que que esse culto quer dizer? A gente pode até especular, mas a série em si não nos dá outras respostas sobre o que pode ser. De um modo geral, a série funciona. Pra mim, o que faltou foram cenas slasher mais explícitas, né? Aquela coisa da gente ver o assassino caçando a vítima, matando ali e tudo mais, que nem a série slasher mesmo que tem na Netflix. Muitas mortes aconteceram fora das cenas, que não é tão comum no gênero, né? No gênero é uma coisa bem explícita, até por causa do nome. Mas aí a série fica mais pra um mistério teen do que uma série slasher de fato. O que pra mim não é ruim. A série dividiu opiniões, teve gente que odiou, teve gente que amou. Eu achei a série interessante, eu super assistiria uma segunda temporada dela, porque eu fiquei muito curiosa com esse final, eu quero muito saber o que é esse culto, o que vai acontecer, como que vai ficar aí o desenvolvimento dos personagens, se vão descobrir a verdade, se o pai vai continuar mentindo, como que vai ser isso. Até porque ele não sabe o que aconteceu com a mãe da Allison, né? Tipo, só sumiu o corpo, né? Então, assim, a gente vai ter todo esse mistério que provavelmente vai trazer o marido atual dela pra cena, né? Aquele cara lá que a Lennon tava em contato e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter todo esse desenvolvimento dessa parte também dele buscando a esposa e tal. Eu não diria que essa série é uma obra-prima, mas eu também achei longe de ser ruim, como algumas pessoas falaram. Ela tem uma nota bem, assim, mediana no IMDb. Porque, assim, ela não tem os diálogos mais complexos e elaborados, mas ela prende a nossa atenção e ela tem desdobramentos inesperados e tem um final bem impactante. É uma série muito legal pra nos fazer passar o tempo, pra nos fazer duvidar de todos os personagens, pra gente bancar o detetive enquanto a gente assiste. Ela prende bastante, ela tem aí um ritmo bom. Ela tem uma trilha sonora legal também, aí com uma mixagem de som que nos insere bastante na história. Então, assim, eu gostei de I Know What You Did Last Summer. É uma série teen que eu acho que vale a conferida. Quero saber o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam e tudo mais. Pra mim foi uma proposta diferente da do filme, até porque é muito difícil manter um ritmo de filme slasher, né, como I Know What You Did Last Summer, ou Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, em uma série com tantos episódios, né, até porque a gente não tem tantos personagens assim. Se fosse que nem a série slasher, eu acho que ia ser uma outra pegada daí, assim, pra série, sabe? Eu gostei que eles trouxeram uma outra visão da história, e eu acho que ela rende uma segunda temporada, mas eu não sei se eu gostaria de ver mais do que uma segunda temporada. Eu acho que eu queria ver uma segunda temporada com desdobramento de toda essa história do culto, de tudo que vai acontecer, e o que aconteceu com a Riley, e se vai acontecer algo com a Margot, enfim. Eu queria ver um desdobramento aí disso, mas não sei se eu gostaria de uma terceira temporada. Eu acho que em 2 temporadas essa história se contaria muito bem. A gente não tem notícia de renovação, mas vamos aguardar aí novidades do Prime Video. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.